A paz do Senhor para todos, eu espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Eu estou bem, para a glória de Deus. E acabei de chegar do culto, né, que foi uma bênção. E eu estava aqui pensando, né, vou gravar um vídeo para a gente conversar um pouco, bater um papo a respeito do nosso negócio, a respeito da loja, né, e sobre investimento, né. Às vezes a gente acaba se empolgando, né, um pouco na questão do investimento, né? A gente tem que se policiar bastante, como eu sempre falo. Eu ainda estou na fase de aprendizado em questão de investimento, porque às vezes a gente tem aquela ansiedade, né, de comprar as coisas, de fazer pedido, principalmente a gente que vende, né, produtos né, das marcas, né? Eu vendo Jequiti, vendo Natura, Avon e Boticário, né? E fora as variedades, né, que eu coloco. Quando eu comecei com os laços. Então, a loja ela foi, né, aberta com os laços, né? Esse era o meu nicho, né? Eu foquei bastante no infantil. É tanto que quem chega até a mim já vem com aquele intuito de procurar uma variedade infantil, né? E de um tempo para cá eu resolvi colocar presentes, cestas, né? Expandir um pouco em variedades, como eu já disse. Aqui, né, uma loja de bairro, né? Então a movimentação é bem diferente do centro, né? Então a gente tem que ter uma variedade, né? Não só os produtos de marcas, porque nem todo mundo tem no seu dia a dia, né? Aquela quantia disponível para comprar um presente caro, né? Quem compra, glória a Deus. Tem quem compre? Tem quem compre. Mas, às vezes, você quer uma lembrança, você quer algo simbólico, né? Que não precisa exatamente ser um presente caro, né? Então, você já chega naquele intuito de ver uma opção. Então, eu resolvi fazer cestas, né, investir em cestas de chocolate, que sai muito bem aqui pra mim, é maravilhoso. Lembrancinhas, né, com caneca, que eu faço sempre, com bombons, né, e isso é uma boa pedida, porque sempre que eu faço, sempre que eu arrumo aqui na loja, né, sai bastante. Eu tô um pouco sufocada, gente, porque eu tenho uma sinusite horrorosa. Então tem dias que eu tô assim, respirando pela boca, mas vai dar certo. A questão de pedidos, às vezes, a gente tem que dar essa freada. Por quê? Porque a gente acaba se empolgando, né, na hora de fazer pedido. E eu tô me policiando bastante na questão das marcas. Por quê? Porque você acaba ficando com boletos acumulados, né? Você tem uma caderneta já, né? Como eu tenho uma caderneta já de clientes, né? Fora os que aparecem, então aqueles clientes que já são certos, graças a Deus, né? Que compra aqui comigo, eu já tenho essa cartela de clientes, glória a Deus por isso, e estou sempre orando, abençoando os meus clientes, né? Para que Deus possa abençoar eles, para que eles venham, né? A abençoar o meu trabalho. Então, eles são bênçãos na minha vida. Mas muitas vezes algo que acaba dando errado, um imprevisto que acontece, você acaba não pagando o boleto. E conforme os dias vai se passando, aquele juro vai ficando acumulado, né? Então, para que isso não vire uma bola de neve, a gente precisa dar sempre uma freada, principalmente aquela hora lá, né, dos catálogos, das promoções, para a gente não se afundar, né, e não se embaraçar com dívidas, né. E isso, de um tempo para cá, eu estou procurando estabilidade em questão disso. Estou me policiando bastante, tentando me controlar, né? De comprar o necessário, de atender a minha clientela, né? De trazer realmente aquilo que vai trazer retorno, aquele produto que é vendável, porque o meu medo sempre foi
né? Tira um produto caro, né? Repassa aquele produto e no dia do boleto não ter. Então, isso é um caso bem sério, né? Isso é uma situação complicada para a gente que é vendedor, para a gente que investe, né? E muitas vezes acaba acontecendo, né? É um imprevisto, algo acontece de errado e não sai como planejado. Então, eu procuro investir em datas, né? Em datas eu invisto, compro produto especificamente, como o Dia das Mães. O Dia das Mães veio, foi muito bom, como eu já disse, foi uma bênção. Depois veio o Dia dos Namorados, não vendi tanto quanto o Dia das Mães, né? E agora nós vamos ter o Dia dos Pais, né? Eu confesso que eu não estou assim muito preocupada em ter um nicho para o Dia dos Pais específico. Por qual motivo? Assim como eu fiz nos namorados, eu não me apavorei e não meti os pés pelas mãos para montar presentes para os namorados. Eu usei o que eu tinha. Por quê? Porque eu já vinha com esse propósito na minha cabeça, né? De não me afundar, de não acumular dívidas, porque se o mercado ele está com dificuldade, né? Se o mercado está com dificuldade em questão de vendas, né? Que não é só eu que estou passando por essa situação, mas todo mundo que eu falo sempre diz, né? Ai, que a venda tá fraca, ai, que não sei o quê. Então, assim, se tá nesse período, né, fraco para vendas, então por que você vai se entupir de dívidas, né? Se entupir de boletos para acumular, para te trazer dor de cabeça, para roubar a sua paz, para trazer, né, desconforto a você, para roubar o seu sono. E a gente sabe por experiência própria que isso realmente nos rouba o equilíbrio e a gente fica apavorado, né, para pagar a dívida que não teve retorno, né? Então, pro Dia dos Pais, como eu já disse, eu vou usar o que eu tenho, os produtos que eu tenho, né? Tá montando cestas da forma que eu puder e da forma que Deus me conduzir. E não tem problema nenhum, né? E a gente usar, né, as armas que a gente tem, que Deus botou nas nossas mãos, né? Então a gente vai trabalhar com o que temos, né? Isso é a questão do que eu queria falar, né, sobre investir, porque a gente realmente tem esse período meio parado, né? Junho eu vendi mais os laços, né? Foi mais focado nos laços, talvez pelas festas juninas, né? Os clientes pediram, né? Aquele laço, né? Acessório específico por causa da data, vendi alguns presentes, né? Teve o Dia dos Namorados, que não foi aquela coisa, mas eu vendi para a glória de Deus. E agora veio julho, né? Que tá bem arrastadinho, bem espremido, né? Vai vir agora o Dia dos Pais, mas vem setembro, né? Outubro, novembro, para chegar a alta estação de final de ano de Natal, onde o povo, né, procura também um presente para Natal e tudo. A Natal aqui para mim sempre é bom, né? Graças a Deus. Então, não tem por que se desesperar, né? Então, o que eu tenho de dizer hoje? Tenha calma, vá com calma, não se desespere. Use as armas que o Senhor colocou na sua mão, trabalhe com as ferramentas que o Senhor lhe entregou, que está aí disponível. Peça a Deus criatividade, peça a Deus sabedoria para que o Senhor venha abrir a sua mente e lhe dar ideias, né? Porque o segredo são as estratégias. Não adianta a gente ter ferramentas e não saber usá-las, não é? Não adianta você ter uma vitrine cheia de estoque se você não divulga. Não adianta você ter o melhor perfume, o melhor produto, se você não investe na questão de divulgar, né? De você estar sempre postando aquela foto, fazendo um vídeo legal, colocando uma música, né? Fazendo um shorts, um vídeo e mostrando, colocando nos status, né? Usando as ferramentas que a gente tem,
né? E já diz aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado. Então, que nós possamos usar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e que nós possamos usar com sabedoria, não é verdade? E no mais, é isso, né? Hoje eu não tenho um nicho específico, dizer eu vendo isso, somente isso, não. Eu vendo os laços, né, como vocês podem ver, já viram aí nos outros vídeos. Vendo as cestas, monto as cestas, vendo os cosméticos, vendo a perfumaria, né, vendo os meus artesanatos que eu amo fazer. De vez em quando eu vou aqui na máquina, faço bolsas, faço jogo, né, de jantar em tecido. Gente, eu faço toalhinhas, pano de prato. Nunca mais eu fiz os panos de prato, mas eu vou, né, usar o material que eu tenho para fazer ali, que está guardadinho. E é isso, né? Ter sempre uma opção para o seu cliente, né? Não se desespere, porque quando a bênção é sua, né, ela vem até você, ela te alcança aonde você estiver. E é isso. Fiquem com Deus. É maravilhoso estar mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos e que venham dias, né? Dias de alegria, dias de muita bênção, de muitas conquistas e que tudo esteja sempre nas mãos do Senhor. Um grande beijo. Fiquem todos na paz.